Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a tua vida, meu amado e nobre telespectador. Estamos aqui para compartilhar com você mais um programa Manancial. E o tema que estaremos aqui hoje discorrendo ao longo da programação é compreendendo o valor da humildade. Compreendendo o valor da humildade. Está no ar o programa Manancial desta semana. Prosseguimos com a programação Manancial, mais uma semana, temos o privilégio de juntos estarmos meditando na palavra, aprendendo na palavra, crescendo no conhecimento da palavra santa de Deus. Isto devemos fazer e quando fazemos assim, demonstramos entendimento com respeito a questões que são preciosíssimas, importantíssimas para as nossas vidas, na qualidade de seres criados à imagem e semelhança de Deus. O Senhor Jesus nos fala que devemos examinar as Escrituras, porque é nela que nós conhecemos a Deus, elas dão testemunho do Senhor e é através das Escrituras que nós encontramos vida eterna. Então hoje estaremos aqui com muito prazer, com muita satisfação, falando sobre o valor da humildade. O texto bíblico que eu quero ler nesta oportunidade se encontra no livro de Daniel, profeta Daniel, capítulo 4, versos 30, 31 e 34 serão a fundamentação do programa. Verso 30 diz assim: falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a morada real, pela força do meu poder e para a minha glória, ou para a glória da minha majestade? 31. Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o teu reino. 34. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei aos céus os meus olhos, e voltou a mim o meu entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, porque o seu domínio é um domínio sempiterno, e o seu reino é de geração em geração. Quando nós lemos na Bíblia Sagrada a história deste homem, deste rei por nome Nabucodonosor, o rei do grande império babilônico, nós aprendemos, muitas coisas, extraímos desta palavra bíblica, desta história bíblica, muitas coisas extraordinárias para o nosso crescimento espiritual, para a nossa edificação na fé. Veja, eu quero falar um pouquinho aqui sobre, de forma muito abreviada, a biografia deste homem. Nabucodonosor, ele foi um grande imperador, no reino babilônico, e ele governou por 43 anos. 43 anos durou a dinastia de Nabucodonosor, o seu reinado, o seu império. Ele governou de 604 a 562 antes de Cristo. E algumas realizações que ele liderou, que ele empreendeu, é que o tornaram famoso, Quando ele conquista o reino de Judá, conquista o reino de Israel, ele invade Jerusalém, destrói a cidade, destrói o templo, isto no ano de 587 antes de Jesus Cristo, e deporta os judeus. Todos os judeus foram deportados para a Babilônia. E a Bíblia nos fala sobre este acontecimento, a Bíblia nos fala sobre este episódio, e ela chama
este momento na história de Israel, quando eles deixam de existir como nação, o cativeiro babilônico, que teve a duração de 70 anos. Na verdade, Deus estava usando de uma maneira para tratar o seu povo que estava vivendo em rebeldia diante dele. E aí, por 70 anos, este seu povo vive no cativeiro babilônico, que era então comandado, liderado pelo rei Nabucodonosor. Este homem, além de conquistar aí Judá, Israel, destruir o templo, levar como cativos os israelitas, ele também ficou famoso pela construção dos Jardins Suspensos de Babilônia, uma obra que ele construiu e dedicou à sua esposa Amites, não é? Ofereceu para ela aquela engenhosa construção, e estes jardins suspensos ficaram conhecidos como uma das 7 maravilhas do mundo. Então, de forma muito sucinta aqui, trago uma biografia de quem foi o rei Nabucodonosor. Nessa conduta de Todo-Poderoso, nessa conduta de conquistas, não é? Nesta conduta de conquistas geográficas, territoriais, sempre sujeitando nações, sempre sujeitando povos, sempre sujeitando pessoas. De certa forma, então, aquilo trouxe ao seu coração um sentimento de arrogância, um sentimento de exaltação, imaginando que ele podia, de fato, todas as coisas. Veja o que ele diz no texto que nós lemos iniciando aqui a programação. O verso 30, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a morada real pela força do meu poder e para a glória da minha majestade, para a glória da minha majestade, pela força do meu poder. Nabucodonosor, ele era um homem arrogante, atribuía tão somente aquele sucesso que ele estava vivenciando de conquistas, de construção, de palácio real, estava atribuindo simplesmente a sua condição de realeza, de fortaleza, de força. O grande erro que este homem cometeu na sua vida, que este imperador cometeu na sua vida, foi justamente imaginar que ele era soberano, foi justamente imaginar que se apegar àquela glória humana, não é? Esquecendo-se de que o homem é mortal, esquecendo-se de que o homem é falível, esquecendo-se de que o homem é dependente da ação soberana de Deus, o Criador de todas as coisas, em todo o tempo. Ele se apegou aos seus feitos, se apegou às suas conquistas e não reconheceu a soberania de Deus na sua vida. E desta maneira, Deus então começa a trabalhar para que ele pudesse reconhecer que se ele tinha alguma coisa, tinha conquistado alguma coisa, era por uma ação soberana de Deus e não simplesmente pelo seu mérito ou não simplesmente pela sua força e pelo seu braço. Eu gostaria de chamar a sua atenção nesta oportunidade, meu amado telespectador, para essa história bíblica, para este evento que a Bíblia nos narra, nos trazendo lições extraordinárias, nos trazendo ensinamentos profundos, benditos, preciosos, para o nosso bem, para o nosso crescimento espiritual, como pessoa, como ser humano, para o nosso amadurecimento na nossa vida, no nosso dia a dia, na maneira que vamos nos relacionar com as pessoas. Em momento algum da nossa vivência, podemos nos esquecer o quanto precisamos de Deus, o quanto precisamos de Deus. Eu estou aqui hoje porque Deus me permitiu estar aqui. Eu estou respirando, meu coração está batendo, e da mesma maneira
com você que me assiste nessa oportunidade. Se você está me assistindo, está assistindo esta programação, está respirando, está com o coração batendo, é porque há uma ação soberana de Deus permitindo que isto nos aconteça. Se hoje nós temos o ar para podermos respirar, é porque há uma ação soberana de Deus que controla todas as coisas, nos permitindo assim viver. E uma vez que reconhecemos a grandeza de Deus e a nossa dependência diante dele, nós, ainda que não pronunciemos com palavras, mas nós glorificamos a Deus, nós honramos a Deus e verdadeiramente atribuímos o mérito a quem de fato precisa receber o mérito, ou seja, ser glorificado, ser honrado, e neste caso é o nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Pois bem, desta maneira eu quero encerrar este primeiro bloco, mas logo após o intervalo, após o momento de louvor, nós prosseguiremos aqui hoje meditando sobre o tema conhecendo ou compreendendo o valor da humildade.